Oi, Deise, que bom que você está aqui. Bom dia. Oi, Mauro. Bom dia para todo mundo. Muito bem chegada, muito bem chegada. Tô querendo muito te ouvir. Eu queria te ouvir sobre um monte de coisa, mas ontem foi um furacão, né? Lula tomou posse ontem do ponto de vista institucional em É, Brasília. Qual a tua avaliação desse dia de ontem em Brasília? olha, eu queria até, Mauro, falar antes. Eu estava vendo aqui a programação, estava ouvindo tu falar sobre essas teorias da conspiração, né? E eu fico muito preocupada com isso, porque esse é um tema que a gente tem falado muito de uns tempos para cá. Eu devo lançar um livro agora no próximo mês sobre fake news com o Rodrigo Prando, que é o cientista político. E você vai lançar outro livro? O Rodrigo e eu, né? O Ah, que legal. Prando encabeçou o livro e a gente deve lançar Com agora. quem? Desculpa, quem é o Rodrigo coautor? Prando é o nome dele. Rodrigo Prando, é cientista Brando. político Tá também. bom. Tá. E ontem até eu estava conversando com alguns colegas da Veja justamente sobre isso, sabe? Não, eu acho que é um ponto que não tem mais como controlar, assim. Eu não sei como que está indo para vocês, mas todo dia eu recebo uma mensagem de alguém perguntando se é verdade que o Lula morreu. Uhum. Todo dia o Lula está no Sírio-Libanês, as imagens dele na Bahia são fake. Então, não tem, é um negócio impressionante, não tem mais como controlar isso. Ontem o Ministério da Defesa soltou o relatório lá, né? Acaba colocando prego no caixão de toda essa história, mas não adianta, né? As pessoas seguem acreditando no que elas querem. Não importa o que tu fale, não importa a comprovação de fatos, isso é muito louco, assim, me impressiona muito. Aí agora eu estava vendo tu mostrando as imagens ali, as pessoas falando que quem está em Brasília é um clone do Lula. Caraca, onde é que a gente vai parar, né? Nos estudos americanos tem um nome para isso, tem um cientista político que se chama Richard Hofstadter, ele fala que isso é um estilo paranoide. Na verdade, isso sempre aconteceu em centros de poder, né? Na Roma Antiga, acho que era Constantino que tinha essa coisa muito acentuada de todo mundo está me perseguindo, todo mundo quer me matar, todo mundo quer tomar o meu lugar, então eu elimino todo mundo que está à minha volta e deixo só dois ou três que eu confio, né? Mas isso voltou com muita força agora. É impressionante. Mas falando de Brasília ontem, realmente o Lula tomou Só posse. uma observação, de fato. E é o que você falou, uma personalidade, né? O que eu convivi ao longo de anos com gente que é adepta das teorias conspiratórias, nunca é uma teoria conspiratória. Não é, a conspiração não está vinculada a um fato. Ah, então Lula morreu. Não é apenas isso. Tem várias leituras que as pessoas fazem da realidade na mesma dinâmica. Então, sempre tem uma narrativa da conspiração e essa coisa que você falou, paranoide, né? Tem sempre uma coisa da perseguição, né? Às vezes, os líderes políticos, né, ou líderes empresariais, são adeptos da teoria da conspiração, então o tempo inteiro eles estão dizendo que tem alguém perseguindo, que tem um golpe, que tem alguma coisa por trás, que tem um interesse contra eles, e aí vão se cercando, né, de medidas de escuta, tem sempre um jogo de, por um lado, puxa-saquismo, do outro lado, de É, puxa-tapete, né, de traição, então é um ambiente complexo. E, em geral, quem acha que tem clone do Lula, ou quem acha que não teve facada, no caso do Bolsonaro, também acha que o 11 de setembro foi feito pelos próprios Estados Unidos. Não? É muito é. interessante isso, né? Porque é um jeito de olhar. Né? Eu Então, acho que isso a gente não tem mais como controlar. Assim, a Constituição brasileira ela não delimita, né? Obviamente, ela é de 88, ela não delimita o que são fake news, então isso acaba sendo um problema. E eu nem acredito que uma discussão séria e profunda sobre isso vai conseguir delimitar. Então, é uma coisa que a gente vai ter que conviver, e, enfim, né? Mas é muito estranho isso, porque às vezes tu fala, tu vai atrás de base, de ciência, mas não adianta, as pessoas não querem mais saber de ciência, elas não querem saber de comprovação de fatos, né? Elas só querem reiterar o ponto de vista delas. Isso é muito louco. E, mas aí falando do clone do Lula que esteve em Brasília ontem, esse clone é bom, né? clone bom pra caramba. Então, é uma diferença de postura, assim. O Lula já no período de transição já fez questão de conversar com as casas, né, com a STF, TSE, o presidente da Câmara, e o Bolsonaro, no primeiro ano de governo dele, ele tinha um problema com o teto dos gastos, mas ele optou por não fazer esse diálogo.
Então, talvez por isso até o governo dele tenha sido tão atribulado, né? Ele, na transição dele, nos primeiros meses de governo, ele evitou o diálogo com as casas, né? Então, aí já começa uma ruptura no sistema democrático, né? Porque quando o presidente se recusa a conversar com o STF, com o TSE e com o Congresso, já provoca um afastamento, né? E o Lula já fez isso ontem, né? Já no primeiro dia de transição dele em Brasília, né? E já dá um. É impressionante como já volta um clima de normalidade, né? Provavelmente vai conseguir negociar o teto dos gastos com o Arthur Lira e com o Congresso, né? Agora o Arthur Lira tem um problema maior para resolver aí, porque ele disse que vai apoiar o Kassab para a presidência do Senado, mas também está sinalizando para o Valdemar da Costa Neto, né? Mas isso é um problema dele. Mas o primeiro dia do Lula é muito diferente do primeiro dia do Bolsonaro. Isso é muito impactante para a gente que está sempre acompanhando política e que vive disso, como já tem um clima de normalidade, né? Então, a gente já tem aquela sensação de previsibilidade, que era uma coisa que a gente não tinha desde o início desse governo Bolsonaro, né? Então, essas contestações e contestações de resultado, tudo isso aos poucos vai diminuindo quando se volta à normalidade da política, né? Que foi isso que a gente viu ontem. Conversou com todos os representantes dos poderes e a vida segue o processo de transição, né? É impressionante como a gente estava desacostumado com isso. Sim. Não, é interessante isso, né? Que o Lula na coletiva, por sinal, vamos combinar, né? Que imagens bonitas, ele dando coletiva ao ar livre ali na saída do STF, realmente muito, muito bonita essa foto do Stucker. Eu vi a entrevista, fiquei muito chocado, muito impactado, mas essa foto do Stucker, que é isso, né? É o Brasil, é uma ideia, compõe um quadro de um novo país, né? Essa coisa do céu, essa coisa, não tem cercadinho, né? Não tem, é outra dinâmica. Agora, Lula usou o tempo futuro, né? Vai voltar à normalidade. É interessante que parece que não, né? Já está voltando, né? Acho que o gerúndio é mais adequado nesse caso, né? O país parece que já está voltando e não me parece coincidência, né? O fato desse tal relatório dos milico do Ministério da Defesa dizer que não tem fraude, no dia que o Lula está fazendo essa visita, é uma boa convergência de que, de fato, está voltando à normalidade, né? O primeiro discurso do Lula na Paulista, né, o primeiro que ele fez foi, obviamente, mais institucional, mas o discurso na Paulista já chamou atenção como ele chamou protagonismo para as mulheres, falou muito de cultura, que eram termos que soavam até estranhos, né, para a gente, porque a gente não ouvia mais falar de cultura ou de protagonismo de mulheres na política, né? E foi uma das primeiras coisas que o Lula fez, né? Levantou o braço das mulheres que estavam presentes lá e falou muito de cultura. Então, naquele primeiro dia já dá uma sensação de, ok, sabe, estamos olhando de novo para o país e não para uma bolha ali que contesta tudo, né? E aí ontem saiu esse relatório, né? E a gente até conversou, né, Mauro? O TSE foi lá e colocou um ponto final nisso tudo, né? Dizendo que, ok, o resultado das eleições eram válidos, mas nos grupos bolsonaristas ainda existe um questionamento, né? Isso é cansativo, assim. Eu participei de uma mesa na Jovem Pan, e com todo respeito e carinho que eu tenho pela Jovem Pan, mas eles estavam questionando por que a grande imprensa não estava divulgando essas manifestações, mas é por causa disso, porque são manifestações, e a Jovem Pan me deu toda a liberdade para falar isso, quero deixar isso bem claro, mas são manifestações que ficam, de novo, questionando o processo democrático, de novo atacando a democracia, e aí a grande imprensa, quando percebe isso, eu não vou botar lenha na fogueira, né? Só que quando tu não aceita isso, tu vai provocando de novo um clima de instabilidade. Eu acho que esse relatório do Ministério da Defesa ontem foi uma tentativa de pronto, acabou, sabe? A eleição é válida e Lula vai assumir. E é impressionante que tinha gente ainda ontem, depois me perguntando, é verdade que ele vai assumir? Mas ele não está no Sírio-Libanês? Caraca, foi o Ministério da Defesa que largou o relatório. Não... É impressionante, é difícil isso. Eu acho que é um aspecto interessante, né? Que olha, a gente olha Globo, Folha, Estadão, incrível, tá todo mundo apoiando o Lula, né? Todo mundo apoiando a montagem do governo Lula, e aí acho que tem uma questão, não sei como é que se enxerga isso, mas acho que teve um movimento com uma inteligência política agudíssima do Lula, que é assim, porque essa imprensa, ela é terceira via, sempre foi.
É a Exato. imprensa da terceira via. Essa imprensa, acho que tem muito sectarismo do nosso lado, né, de dizer que é imprensa de extrema direita, golpista. Claro, eles apoiaram o golpe em 64, apoiaram o golpe contra Dilma. É uma imprensa vinculada às chamadas classes dominantes do Brasil, mas ela não é uma imprensa de extrema direita. É uma imprensa neoliberal, uma imprensa conservadora, né? Acho que, inclusive, eu tenho muita crítica à mídia progressista que fica fazendo clipping dessa imprensa, portanto, usa o trabalho dos jornalistas dessa imprensa para fazer suas manchetes e depois fica metendo pau, né? Parece assim, quem cospe no prato que comeu. Não gosto disso. Mas, enfim, o que Lula fez? Essa imprensa é uma imprensa estruturalmente de terceira via. A terceira via está no governo. O Lula trouxe a terceira via para dentro do governo, e ao trazer a terceira via para todo o governo, para dentro do governo, ele conquistou, ele unificou tudo que não é extrema-direita no país ao redor do governo dele. Né? Então, acho que esse é o movimento que aconteceu. E aí ninguém vai dar trela mesmo para os golpistas. Né? Acho que meio que aconteceu nos Estados Unidos, lá em determinado momento, que ninguém nem noticia mais o Trump. Né? Exato. O Lula, na primeira eleição dele, ele fez um movimento ao centro, colocando o José de Alencar, né? E isso foi um movimento muito positivo para a sociedade, para o governo dele. Agora ele assinou de novo com o Alckmin. Eu confesso que no início eu fiquei bem reticente em relação a isso, mas são movimentos que são necessários para governabilidade e para o bem do andamento da sociedade, né? Então, agora, quando ele também compõe um ministério, e aí tem toda essa frente ampla que ele vai ter que acomodar, né? Mas ele traz a Simone Tebet, até ali no o grupo de economistas dele, que tem uma ala mais liberal, uma ala mais reformista, mas é uma pluralidade, né? Então, a sensação que fica é de que vai ser um governo que vai olhar para todos os lados. Essa é a grande diferença, por exemplo, do que foi o governo Bolsonaro. Foi um governo bem nichado, né? Não querendo fazer nenhum reducionismo histórico, mas foi um governo bem nichado. Era direita, extrema direita. Então, quando o Lula faz essa composição de deixar o governo dele mais plural, a imprensa entende isso, né? E aí não tem como tu não apoiar algo que é deliberadamente democrático, né? A própria imagem ali do Stucker dele conversando com a imprensa, né? Como tu falou, tirou o cercadinho. São amarras que estavam tão enraizadas na gente nesses 4 anos que aos poucos elas vão sendo soltas e a gente vai percebendo e vai dando uma sensação de tranquilidade, né? Então é muito simbólico tudo isso que está acontecendo, assim, é muito visível a diferença de um governo para o outro. Aí não tem como não apoiar, né? Sim. E aí acho que uma questão importante, né, dessa nova dinâmica cada ramo do poder cumpre a sua missão, a sua função. E não tem essa, né, como os governos golpistas, os governos ditatoriais, o governo Bolsonaro fez, que é o executivo se meter em todas as funções da sociedade. Né? O que o Lula está dizendo é o seguinte: não vou ser eu que vou processar e julgar o Bolsonaro, o clã Bolsonaro, os bolsonaristas. Isso é um problema da justiça, não é meu. Né? O que eu vou fazer, minha parte é tirar o sigilo dos 100 anos. Né? Não serei eu que vou eleger o presidente da Câmara e do Senado. Quem vai cuidar disso são deputados e senadores. Então, um pouco essa ideia da normalidade implica isso. E um sinal de que a normalidade está voltando é que você, nesse cotidiano da justiça, as coisas vão acontecendo. Apesar de não aparecer a público, né? Não tem um anúncio. Mas ontem, por exemplo, foi preso o empresário, esse homem rico, piloto de carro, né, filhinho de papai, a família dele é dona lá de várias indústrias em Santa Catarina, que acertou uma barra de ferro na cabeça de um agente da Polícia Rodoviária Federal, que só não morreu porque estava com o capacete. Então, assim, vai rolando, vai acontecendo, como foi nos Estados Unidos. Né? Não tem uma coisa assim da Glaze convocar uma coletiva para anunciar que o cara foi preso. Vai na normalidade do cotidiano do judiciário. Né? E vai ter muita punição, me parece, né, Deise? Acho que isso não vai passar impune, não. No governo Bolsonaro havia uma centralização do poder, né? Quase uma autocracia, né? Onde tudo girava em torno do líder, né? Do Bolsonaro. E
eu já falei isso outras vezes aqui, mas a gente não pode esquecer que o sistema político brasileiro e da maioria das democracias do mundo é aquele sistema de freios e contrapesos, né? Então, um poder, ele não deve, de forma alguma, suplantar o outro, mas deve vigiar. E essa foi uma coisa que não aconteceu no último governo Bolsonaro. A gente viu, eu tenho até alguns colegas cientistas políticos que falam que o governo Bolsonaro foi uma autocracia, mas foi quase isso, né? Foi um governo que tudo se centrava no personagem Bolsonaro, e se não fosse assim, ele suplantava os outros poderes. E aí talvez foi essa tentativa que fez com que o Alexandre de Moraes reagisse, às vezes de uma maneira até desmedida, né? Mas agora as coisas vão voltando ao normal, os poderes vão trabalhando normalmente, né? E a gente já vê isso, é impressionante como muda, e muda até a visão da gente, né? Porque a gente estava muito bitolado, muito fechado no cercadinho, né? E agora isso vai se ampliando, né? Os poderes voltam a funcionar normalmente com 2 semanas de transição. A gente está vendo coisas inimagináveis alguns anos atrás, né? Primeiro, o Alckmin ser o vice do Lula não era tão inimaginável porque o Zé de Alencar já tinha sido. Mas o papel que o Alckmin está tendo, de fato, era inimaginável, né? Pensar que o Alckmin, que alguém que é... Porque vamos combinar, o Alckmin está no PSB, mas ele é estruturalmente do PSDB, né? A cabeça dele é de um tucano, né? A biografia dele é de um tucano, a cabeça... né? O coração dele é um coração tucano que está lá no PSB, porque o PSDB meio que se desmilinguiu também, o PSDB fundado lá originalmente. Agora, entregar o comando da transição para o Alckmin, o papel que o Alckmin está tendo, ele que está fazendo todas as negociações, é algo realmente muito novo. E aí minha pergunta para você é, como é que você vê o Alckmin nesse governo Lula? Eu acho que é extremamente importante, porque existe esse medo do radicalismo da esquerda, que o Lula já teve que combater em todas as outras eleições, né? Eu acho que já está bem calejado em relação a isso. Ele também tem outro ponto, né? Quando a gente vê esse protagonismo do Alckmin, surgem de novo as teorias conspiratórias de que o Alckmin quer assumir, que o Lula vai morrer, ou já morreu, né? E que o Alckmin vai assumir. Mas eu vejo isso como extremamente salutar, até para dar um aceno ao mercado, né? O Alckmin está montando essa equipe econômica agora, eu confesso que eu prefiro ali o Pércio Arida e o Meirelles, mas tem um pluralismo aí que é bem característica do Alckmin, né? Essa equipe econômica que ele está montando, mostra, primeiro, uma relação de confiança entre presidente e vice, que a gente também não via mais, via sempre uma relação de desconfiança nos últimos anos, né? Isso desde o governo Dilma, e dá uma característica liberal, né? Então, eu acho que, pelo menos assim, no que eu estudo, as melhores democracias do mundo, elas têm essa característica, um pouco de esquerda, um pouco de liberalismo, e isso tem funcionado, não precisa ser nem tão A, nem tão B. Então, eu vejo esse protagonismo do Alckmin com muitos bons olhos, principalmente para quem nunca provou os valores da esquerda, ou não tem uma simpatia com a esquerda, ver o Alckmin tendo esse protagonismo dá uma sensação de que direita e esquerda estão sendo beneficiadas, né? Então, eu confesso que eu sempre fui mais à direita. Então, ver isso, assim, poxa, era um governo que a gente esperava, que a gente queria já há muito tempo, né? Então, ontem eu estava conversando com um amigo, acho que era até da Veja, aí a gente estava falando, nossa, essa transição está tão tranquila que a gente não sabe nem o que falar, né? Porque a gente esperava muito mais rebuliço e confrontação, porque era o que a gente estava acostumado no governo anterior, né? E está tudo tão dentro da normalidade que não tem como dizer que existe um aspecto negativo nisso. Acho muito legal você falar, eu venho muito mais da direita e acho tão bom que você esteja aqui na Fórum e que a gente também esteja fazendo um caminho, que é o caminho do Lula, que é abrir a escutar outras opiniões, a escutar, a respeitar e aprender, porque, imagina, não é só o Alckmin que está aprendendo com o Lula está aprendendo com o Alckmin. Exato, né? Então, acho que é muito legal essa possibilidade, essa oportunidade que a gente está tendo. E aí, pensar isso, né? Você fala, eu prefiro o Pércio e o Henrique Meirelles. Eu, por mim, tá entre Padilha, tá entre Haddad, e eu gostaria muito de ver o André Lara Rezende no Ministério. O André Lara Rezende realmente é um cara que fez autocrítica do neoliberalismo lá atrás. Por sinal, assim,
no mercado, eu digo para vocês, o Padilha passa melhor do que o André Lara Rezende, porque o chamado mercado, os bancos, os banqueiros, olham para o André Lara Rezende meio como um traidor, entendeu? Assim, ele não é hoje mal visto, mas o Lula adora, gosta muito do André Lara Rezende, não é à toa que quando teve aquela reunião com os economistas lá durante a campanha, o primeiro a usar a palavra foi ele, o Lula se dirigiu a ele no final do encontro, dizendo, oh, vamos conversar depois e tal, achei bem interessante. Gilberto Cruvinel, ainda lá sobre o tema das teorias da conspiração, essas fake news delirantes reproduzem o esquema QAnon dos Estados Unidos. Precisa investigar quem financia esta máquina. E quero agradecer demais quem vai chegando aqui, a Wilma. Vilma, acho que é Vilma, ou é Wilma, aparece um U. Santos, que chega como nova membra aqui. Muito bem chegada mesmo. Nós precisamos dos membros, dos superchats, do apoio de todo mundo para continuar como mídia progressista e independente. Agora, sobre o Alckmin, minha aposta é que ele não vai para o ministério. Vamos dizer assim, acho que ele vai estar acima do ministério e vai ter missões especiais, as missões mais delicadas do governo, o Lula vai dar para ele. Mas tem muita gente que aposta que ele vai para o ministério, está falando do ministro da Indústria e Comércio, né? Tem várias apostas. Como é que você enxerga? A gente está aqui para isso, né? Como a gente não tem responsabilidade de governo, não estamos lá na transição, a gente pode especular à vontade qual é a sua aposta do papel do Alckmin no governo Lula. Eu também eu sou mais dessa ala que acredita que ele vai pegar a indústria e comércio, porque ficar no governo sem um cargo delimitado, eu não sei se faz muito a característica do Alckmin, não sei se ele ia aceitar isso, sabe? Não tipo de provocar algum atrito, mas eu acho que é mais oficial, entende? Do que ele ficar somente nessas missões, assim. Eu acredito que ele vai pegar a indústria e comércio, sim, mas é só especulação e é só aposta, né? Mas é muito bom ver essa convergência, assim, de novo, de Lula e Alckmin. Eu fui uma das maiores críticas dessa chapa no início da campanha eleitoral, mas até agora, nesse Qual período chapa? dessa coligação do Lula com Alckmin, assim, eu critiquei por quê? muito, que eu achava completamente infundado, assim, eu ia muito naquela historicidade dos dois se agredindo em campanha, então eu achava um absurdo que ideologicamente eles se unissem, né? Mas agora eu tenho visto só aspectos positivos, quando a gente faz uma meia-culpa, né? Então eu acredito que ele vai para a indústria e comércio e eu só vejo aspectos positivos nisso, do Alckmin pegar um ministério e ter um papel ativo oficial, né? Porque às vezes a impressão que eu tenho, uma hora que se ele ficar somente como o vice ali, não é somente, mas parece que tira um pouco da formalidade da coisa, sabe? Então eu aposto mais no ministério, sim. Eu acredito que ele vai querer o ministério e o Lula vai dar. Entendi. Legal, vamos ver. Vamos ver. Você sabe que você é jovem, claro que pode ter lido, mas não viveu isso, eu vivi ali, ainda também jovem, graças a Deus, nos anos 80. Mas, te digo uma coisa, se tem uma doença que passa, e passa relativamente rápido, é juventude. Passa para todo mundo. E a gente vai ganhando experiência e vai curtindo a vida doidado, muito legal. Mas lá nos anos 80, logo depois da Constituinte, ou já durante a Constituinte, quando vai surgindo o PSDB, né, sob a liderança de Mário Covas, sobretudo, mas ele, Montoro, Fernando Henrique, que era uma social-democracia, efetivamente. Depois o PSDB foi fazendo outro caminho, né, até chegar ao Dória, aí, que puxou o partido para a direita, rasgou os compromissos social-democratas definitivamente. Tinha muita gente no PSDB e no PT que sonhava com uma união dos dois. Era uma coisa nos anos 80, assim, todo mundo falava, mas por que é que não junta o Partido de Trabalhadores com o Partido Social Democrata para liderar o país? E nunca deu certo, né? E os partidos se afastaram, se distanciaram e se antagonizaram ao longo dos anos. Sim. Então, para mim, esse encontro Lula-Alckmin é um encontro que restabelece essa que foi uma certa utopia ali dos anos 80, que é a união de um partido de trabalhadores com um partido, né, com um movimento social-democrata, que é mais ou menos como a coisa rolou na Europa lá no passado. Sim. Né?
Exatamente. Não, mas e isso tem se demonstrado, e se demonstrou durante a campanha até eficiente. Como eu estou te falando, eu faço meia-culpa aqui porque realmente eu critiquei e às vezes até sem embasamento, né? Muito mais por uma ideologia, como assim, né? Mas faz todo sentido. E é como a gente estava falando, né? Algumas democracias europeias, Suécia, Noruega, eles têm esse sistema, né? É porque eu sempre sou pessimista, né? Então eu ficava pensando, se aqui no Brasil isso não vai funcionar, né? Nós somos diferentes, historicamente nós somos diferentes, mas tá aí, né? Tá funcionando, tá indo bem. Vamos torcer para que seja o melhor, né? Uhum. Como é que você vê a armação no Congresso nesse momento? O governo Lula parece caminhar para a maioria no Congresso, mas como é que você vê a articulação da base do governo Lula na Câmara, em especial, mas no Congresso Nacional como um todo? Olha, Mauro, eu até escrevi um texto sobre isso ontem, assim. Eu acho que o grande protagonista nesse cenário é o Arthur Lira, e ele faz umas jogadas, assim, que eu confesso que são, na minha opinião, são muito ousadas, assim. Ele teve uma reunião com o Kassab e prometeu para o Kassab que ia apoiar a recondução do Pacheco para a presidência do Senado, né? Mas o Valdemar da Costa Neto, do PL, está apostando que o Lira vai ajudar ele a eleger o presidente do Senado. Então, não sei como que fica a cabeça do Lira no meio disso tudo. Mas da parte do Lula, negociar com ele, deixar as coisas às claras, ainda mais com quem era um apoiador do Bolsonaro e de repente se mostra tão flexível a negociar com Lula, é uma jogada muito interessante. E sabe que quando formou a base do Congresso, uma coisa que eu falava, muitas pessoas falavam, o Lula vai ter uma oposição muito ferrenha. E eu sempre falava assim, não subestimem a capacidade de negociar do Lula. Não é que o Lula vai chegar chutando a porta do Congresso e falando, vocês são oposição e agora nós vamos brigar. Né? Não é uma característica dele, ele é um negociador, né? Ele é mais afeito ao diálogo do que foi o último governo. É, de novo, a gente com as mesmas impressões do governo Bolsonaro. Então, eu acredito que mesmo que ele não consiga formar quantitativamente uma maioria, eu não vejo essa impossibilidade de governar. Claro que ele vai ter entraves em pautas sociais, né? Porque tem em pautas ambientais também, porque tem a Damares, tem o Salles, né? Tem um núcleo bolsonarista ali dentro do PL que é muito forte, mas aí também depende da capacidade do Jair Bolsonaro de comandar esse núcleo como presidente de honra do PL, né? O Valdemar da Costa Neto já disse que vai dar o partido para o Bolsonaro, mas assim, é o Valdemar também, daqui a pouco ele está negociando, e essa oposição ela não é tão ferrenha assim. Então eu acredito que Lá em Brasília reconhece-se que por mais que o Valdemar e o Bolsonaro queiram, de 30% a 40% do PL vai negociar com o governo Lula. Né? Ele não tem esse pronto, controle todo sobre o PL. é isso, assim, porque o PL, tudo bem, fez 99 deputados ali, mas poucos são da ala bolsonarista. Existe um centrão no Congresso que está aberto à negociação sempre. O PT também fez uma bancada expressiva. Os apoiadores, o Lula, a gente não pode esquecer que o Lula, no segundo turno, fez uma frente ampla. Então, essa frente ampla ela vai repercutir no Congresso. Então, não é essa oposição. Porque as pessoas às vezes olham os números duros e não raciocinam 5 segundos para frente. Não vai ser essa oposição dura. É claro que a gente vai ver ela em questões ambientais e numa pauta mais social. Eu acredito que no primeiro ano o governo Lula vai estar muito travado em relação a isso. Mas não vai ser essa oposição toda. Olha que interessante isso aqui. Vamos ver. Eu ando fazendo continhas, né? Sobre Câmara e Senado. E, para minha surpresa, o cenário no Senado não é tão diferente do da Câmara. Não é. A gente ficou assim horrorizado e tal, mas o cenário é bem similar nas duas casas. Aqui, a Eugênia Santos dizendo que o exemplo é a geringonça em Portugal. Bom exemplo, né? De um governo de conciliação. Se a gente olhar, Deise, para o Conselho Político da Transição, tá? Eu que sou um vidente, já coloquei o MDB aqui, que não estava ainda, não está nessa lista, mas entrou ontem. Já até indicou os nomes para o Conselho, o Jader Abal e o Renan, para o Conselho Político. Então, se a gente olhar para o Conselho Político da Transição, que é a base efetiva do governo nesse momento, né? PT, PSB, PV, PSD do Kassab, PCdoB, Rede, PSOL, Solidariedade, PDT, MDB, Avante, PROS e Agir, tem 223. Ainda não dá maioria, precisa de 256.
mas vamos combinar que é um bom começo. Claro que É é. um ótimo começo. Se a gente vem para cá, ó, essa minha tela aqui foi feita anterior àquela, né? Se a gente vem para essa tela, então, na verdade, estamos falando de 223, porque o MDB, que está, o PDT e o PSD que estavam aqui, foram para lá. Mas tem os tucanos, o Cidadania também deve ir, e os tucanos, ontem o Bruno Araújo e o Eduardo Leite disseram, não, nós não vamos entrar na base, não vamos para o governo, mas vamos apoiar as pautas do governo em que houver convergência. Ficou claro isso. Se a gente pegar a União Brasil, o Bivar está dizendo que vai para a base do governo, mas é um caso invertido em relação ao PL. Mesmo que ele resolva ir para a base do governo, não será todo o partido. Né? Tem lá Moro lá no partido, tem gente de extrema-direita. Mas a gente olha aqui, eu tenho 119 nesse núcleo aqui, então tenho lá... Enfim, tem maioria aqui. E ainda o Lula vai pescar no PL, vai pescar no Republicanos, porque a Universal vai apoiar, e claramente vai pescar no Progressista se tiver acordo com o Lira. Então, me parece que a governabilidade no Congresso Nacional está assegurada. Né? Está assegurada. Não, ela tá, mas desde o momento em que começaram o Congresso foi formado com o PL, com a maior bancada, não existe isso, porque a gente tem que ver quem são os protagonistas. Tá bom, o PL, Valdemar da Costa Neto, caramba, um Congresso mais de direita, conservador, mas o Lula está formando uma base, e de novo, assim, a gente não pode falar simplesmente como números duros, né? São negociadores. Então, é muito diferente, por exemplo, do Bolsonaro, e eu reitero aqui, que chega chutando a porta do Congresso, né? A equipe do Lula, ela preza muito mais pela governabilidade, foi assim todos os outros anos, pelo diálogo e pela conversa, do que o governo Bolsonaro. Então, isso daí já muda tudo. Quando a gente vai analisar o Congresso sob a ótica do Bolsonaro, a gente faz um tipo de análise. Agora, sob a ótica do Lula, é completamente outra. O núcleo bolsonarista, ele existe, mas depende de muitos fatores. Primeiro, de como que o Bolsonaro vai coordenar isso, e com todo respeito, não estou fazendo juízo de valor, mas a gente sabe que a negociação política do Bolsonaro, ela não é das suas melhores características, não é a melhor aptidão que ele tem, né? Ele não é eu escrevi um texto uma vez, acho que foi o primeiro texto que eu escrevi para o Yahoo, que eu falava que o Bolsonaro ele só conseguiu ser presidente da República por causa da sorte. Fiz uma comparação com Maquiavel, né, de inteligência e sorte. Mas é isso, eu reitero meu ponto, assim, Bolsonaro é guiado pela sorte, porque inteligência não existe exatamente uma inteligência política como existe no Lula. Então, como ele vai coordenar esse núcleo duro bolsonarista? Sabe o que eu acho, Mauro? Ele vai continuar com essa parcela da população de 22% a 26%, que é mais inflamada, né, desse bolsonarismo de extrema-direita, mas essa outra base do Congresso, eu duvido que ele tenha essa capacidade de liderança política. Ele tem liderança das massas, dessa bolha de extrema-direita, mas ele não tem liderança política. Eu acho, minha consideração sobre isso, queria submeter a você, queria ter um olhar para isso. Presidentes que se elegem com plataforma antissistêmica, contra o sistema, não compõe maioria congressual. Não consegue. Então, com Collor foi assim, com Bolsonaro foi assim. Importante ter claro, o Lula nunca foi antissistêmico, né? Tanto que já na primeira eleição ele mete lá o Zé de Alencar. Nunca teve essa característica. O Collor foi assim e o Bolsonaro foi assim. O que aconteceu com ambos? Acho que tem uma trajetória muito semelhante. Não é à toa que o Collor apoiou o Bolsonaro agora. Acho que é uma identidade grande entre eles, que não é a questão da extrema-direita propriamente, é dessa ideia do antissistema. O Collor entra e fica rapidamente inviabilizado, ameaçado de impeachment. Ele faz o mesmo movimento que o Bolsonaro fez agora, naquela época. O que ele faz? Ele pega aquela minoria que ele tinha e vai procurar o então PFL, que depois virou Democratas, que depois virou União Brasil, para compor uma base. E aí o governo dele deixa de ser antissistêmico para ser um governo sistêmico, para ser um governo que está enquadrado pelo sistema. A grande questão do Collor é que ele não era confiável. O PFL não confiou que o Collor ia cumprir os acordos, roeu o acordo e aí ele ficou sem chão e foi empichado. O Bolsonaro fez o mesmo movimento. Ele se elegeu com uma base minoritária e aí vai procurar o que seria o PFL de hoje, que é o chamado Centrão, o Arthur Lira, essa turma toda,
para trazê-lo para dentro do governo, arrefecer essa característica antissistêmica. Então, o governo do Bolsonaro passa a ser um governo sistêmico, um governo do sistema, um governo das elites, um governo dos ricos. Só que, diferentemente do Collor, ele construiu confiança nessa base. E essa base não foi o acordo. É claro que tem uma mudança grande, né? O PT foi um protagonista no impeachment do Collor e claramente não embarcou no impeachment do Bolsonaro, né? Mudou, né? A posição mudou. Mas, enfim, ele viabilizou o governo dele. Então, acho que agora a característica é completamente diferente. A gente não tem um presidente antissistêmico e isso dá uma tranquilidade muito maior desde o começo. Não sei o que você acha dessa imagem aqui, dessa comparação. Não, mas é exatamente isso, Mauro. Sabe que, né, eu já falei isso outras vezes aqui, eu comecei a pesquisar o Bolsonaro em 2014, e aí, para escrever um livro, eu fui ver como que era a votação dele no Congresso. E eu levei algum tempo, né, fazendo os cálculos ali. E aí, assim, eu não tenho esses dados agora muito claros, mas é mais ou menos isso, assim. No governo Fernando Henrique Cardoso, em alguns momentos, o Bolsonaro, ele foi mais oposição ao Fernando Henrique Cardoso do que o próprio PT. No governo do PT, ele foi mais oposição do que o PFL ou o PSDB. Né? Da mesma forma, no governo Dilma. Eu fui vendo essas coisas, assim, enquanto eu lia, né, e fazia as contas, eu pensava, nossa, né, ele vai atrás do que ele realmente pensa, do que ele realmente acredita. Só que tem um problema. O Bolsonaro, e aí entra exatamente nisso que tu falou, que é a minha conclusão. O que tinha tudo para ser um aspecto positivo acaba se transformando num aspecto negativo, porque ele é sempre contra o sistema vigente. Em nenhuma votação ele faz o meia-culpa de será que esse projeto é bom? Não. Por ser do PT, eu sou contra, por ser do Fernando Henrique Cardoso, eu sou contra, eu sou sempre contra o sistema que está aí, né? E isso prova essa individualidade dele, que muitas vezes ele é muito mais contra o sistema do que, por exemplo, o PFL no governo petista. E aí, quando ele chega na presidência da República, para ele manter o mínimo de governabilidade, já que ele é um parlamentar extremamente individualista, num presidencialismo de coalizão, onde tu precisa de negociação, ele tem que comprar o centrão. Não existe escapatória para ele, porque o que poderia ser uma qualidade, se a gente tivesse um outro sistema político de ser um parlamentar individual, acaba se transformando num problema para ele, porque ele nunca, em 27 anos de Congresso, ele conseguiu desenvolver o diálogo com quem quer que fosse. Não existiu diálogo por parte do presidente Jair Bolsonaro. E aí, quando ele chega na presidência da República, ele é aquele deputado de novo antissistema, que não sabe negociar, e a única forma que ele encontra para se manter os 4 anos no governo é comprando o centrão. Então, é muito previsível isso. E o Lula é outra característica, é outra análise, não tem nada de antissistema aí, né? Mas é exatamente o que tu falou. Deise Chocani, ótimo você estar aqui. Por mim, você vem toda semana, viu? Vamos combinar. Eu adoro, tu sabe que eu adoro. Tá escalado. Vamos começar a falar de Copa do Mundo também nas nossas conversas. É? Tá. Você saca futebol, não saca? Eu não. Não? Você é do esporte, mas não do futebol, né? Não, eu adoro torcer, tudo, sou apaixonada por esporte, mas futebol eu não entendo, assim, eu só torço. Legal. Obrigado, viu? Bom final de semana aí para você. Para vocês também, Mauro. Tem feriado, mas mesmo com feriado vou te convocar para a seleção. Tá bom. Né? Não, vou estar sempre aqui, só chamar. Um beijo, querida. Obrigado. Beijo. Tchau, gente. Tchau.